E o Arboleda não cumpriu mais uma promessa, abrindo caminho para rescisão por justa causa. E o Corinthians tentou contratar um ex-jogador do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Caleri. Renovação de contrato com o Tricolor está avançada ou não? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Caleri já renovou mesmo seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o vínculo se encerra em 31 de dezembro e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que o Flamengo era um dos interessados. Pois bem, vários setoristas do São Paulo já dão a renovação como acertada. Embora não tenha sido assinada, negócio bem encaminhado. Na manhã dessa sexta-feira entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol para entender a temperatura dessa renovação. Tá fria, gelada, quente, morna, enfim. A pessoa não quis taxar em relação à temperatura, mas disse que ela está indo. Não senti o otimismo divulgado pelos setoristas do São Paulo. Importante registrar que há algumas pendências que precisam ser resolvidas antes dessa extensão do vínculo. Por exemplo, o Caleri quer um aumento salarial, hoje ele ganha 1.300.000 mensais. Esse não é o maior dos problemas. O fato que pega são pagamentos de dívidas com empresários do Caleri. Um ex-representante do argentino, por exemplo, cobra 5.200.000 reais. A tendência é que, de fato, o Caleri fique, até por conta de toda a identificação que tem com o torcedor do São Paulo. Mas a julgar pelas palavras desse dirigente tricolor na manhã dessa sexta-feira, eu diria que ainda existem algumas pequenas etapas a serem cumpridas antes da oficialização do novo vínculo, que deve se encerrar em 2028, prorrogável por mais um até dezembro de 2029. E Arboleda deu mais um cano no São Paulo. Estava combinado entre as partes que ele apareceria no centro de treinamento tricolor nessa quarta-feira, não para treinar, mas para se reunir e debater a respeito da rescisão contratual de forma amigável. Adivinha se o Arboleda apareceu? É óbvio que não. Primeira providência do São Paulo, nessa quinta-feira, o tricolor enviou mais uma notificação dando 10 dias para que o equatoriano se reapresente. Por que o São Paulo tem sido tão cauteloso? Por orientação do seu departamento jurídico, a ideia do São Paulo é esperar por 30 dias de ausência do atleta em relação a treinos e jogos para que o São Paulo possa entrar com um processo de justa causa sem qualquer risco de perder essa questão judicial. O São Paulo, inclusive, pagou os salários do Arboleda mesmo com sua ausência. O Arboleda não aparece no CT da Barra Funda desde o dia 3 de abril. Véspera do confronto contra o Cruzeiro, ele estava relacionado para a partida. Nos jogos em casa, você sabe, os jogadores se apresentam apenas no dia do jogo, mas o Arboleda não apareceu. E depois descobriu-se que ele havia viajado para o Equador sem dar qualquer explicação. O São Paulo até hoje nunca conseguiu falar com o Arboleda. Os contatos sempre foram a partir de pessoas do staff do atleta. O São Paulo paga os salários e se prepara para batalhar na justiça por uma rescisão de contrato por justa causa, o que vai garantir uma economia superior aos 20 milhões de reais que o tricolor teria de pagar até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato do atleta. O custo do Arboleda por mês gira na casa de R$1 milhão mensais. Só para completar, o tricolor que oficializou nas últimas horas a chegada de Júlio Batista como novo técnico do time sub-20. Essa informação você soube em primeira mão no canal do Nicola. Quando é que Lucas Moura volta a jogar pelo São Paulo? Pergunta é super importante, especialmente depois da contusão muscular de Marcos Antônio. Esse só volta depois da Copa do Mundo. Em relação a Lucas Moura, a previsão é mais otimista. Ele sofreu fratura em 2 costelas e deve estar à disposição do técnico Roger Machado entre 3 e 4 semanas. Dessa maneira, dá para cravar que ele estará à disposição antes do Mundial. Só vale a lembrança de que as competições param por aqui, por conta dos jogos na Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e no México. A última partida antes da paralisação contra o Remo no dia 31 de maio pelo Campeonato Brasileiro. Daqui até lá, o tricolor faz 13 partidas. E se o Lucas Moura conseguir voltar em 3 semanas, ele ainda estará apto a disputar 7 jogos. Nesse período de 13 partidas, são 2 jogos contra o Juventude pela Copa do Brasil, 4 partidas pela fase de grupos da Sul-Americana, além de 7 jogos do Campeonato Brasileiro. E há uma expectativa importante, interessante em relação ao retorno do Lucas Moura, tratado como um dos jogadores diferentes do elenco tricolor. E Oscar decidiu falar sobre sua despedida do São Paulo.
O meio atacante, que precisou se aposentar no fim da temporada passada por conta de problemas cardíacos, somente na semana passada rescindiu de forma oficial o seu vínculo com o São Paulo. O contrato terminaria em dezembro de 27 e depois de abrir mão de uma boa quantia financeira, assegurando 10 milhões de reais que serão pagos até dezembro do ano que vem, o Oscar disse o seguinte, abre aspas, sempre fui São Paulino, desde pequeno, então é uma relação de muito amor pelo clube. Para mim o São Paulo é um dos maiores times do Brasil e do mundo. É um time pelo qual sempre torci. Vim para cá porque eu torcia muito pelo São Paulo e queria jogar o fim da minha carreira no clube que eu sempre gostei, pelo clube que me revelou e pelo qual tenho um carinho enorme. Isso sem falar da torcida. Sou um torcedor são paulino, então fico muito feliz de estar acabando a carreira por aqui. Só para completar, é importante registrar que, com Oscar e Daniel Alves, o São Paulo terá um custo mensal até o fim do ano de mais ou menos 900 mil reais. São 450 mil reais para um, 400 mil reais para outro. Bastante dinheiro por dois ex-atletas que passaram de forma bem discreta pelo Morumbi. O São Paulo irá contratar no meio do ano, sabe de algo? A pergunta do Leonardo Prieto. Leonardo, tem muita especulação envolvendo o Luciano, mas não estou botando muita fé de que ele vai sair, não. Inclusive, várias dessas notícias também só servem para valorizar o atleta, eventualmente para que ele consiga reajuste, esse tipo de coisa. O Denner está por aqui, o Leandro Pereira. Boa noite, Nicola. Estão falando muito do Dorival, o São Paulo e no São Paulo. Procura saber. Leandrão, isso só pode acontecer se fizerem por trás do Rui Costa. E aí, só para falar em português bem claro, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, o cara que foi escolhido, o cara a quem o Maciço confiou toda a credibilidade para tocar o departamento de futebol, o Rui Costa decidiu demitir o Crespo e contratar o Roger Machado. Mesmo sabendo da resistência, do barulho contrário, enfim. O Rui não vai demitir o Roger Machado. Porque se demitir, é bem provável que o Rui caia junto, tá? Então, o que eu imagino que vai acabar acontecendo? Eu acho que o Roger, diante de mais 3 ou 4 resultados ruins em sequência, pode acabar saindo, e aí corre esse enorme risco de o Rui Costa ter que sair também. E o Corinthians tentou a contratação do ex-atacante do São Paulo, Lucas Ferreira. Você vai lembrar dele, jogador formado na base do Tricolor e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk. Na Ucrânia, a coisa não tem funcionado bem para o ponta-direita de 19 anos de idade. O Ferreirão, como também era chamado carinhosamente por torcedores do São Paulo, nem entrou em campo em 2 dos últimos 5 jogos do Shakhtar. Importante registrar que essa tentativa de contratação do Corinthians em relação ao Lucas Ferreira se deu em janeiro, na primeira janela de transferências. Na oportunidade, o Shakhtar dificultou as negociações, imaginando que o Ferreira fosse ganhar mais moral e se tornar protagonista do time, o que ainda não aconteceu. Perguntei para um dirigente do Corinthians se existe a possibilidade de uma retomada nas tratativas para julho. Essa pessoa disse que ainda é muito cedo para pensar em contratações, ainda há bastante coisa a acontecer até 20 de julho, quando a janela reabre. Só para completar, atual temporada do Lucas Ferreira com a camisa do Shakhtar, 24 partidas, 1 gol e 2 assistências, comprado por 10 milhões de euros, hoje ele está avaliado em 7 milhões de euros. Você gostaria do Lucas Ferreira, do São Paulo, jogando no Corinthians? E você, torcedor tricolor, como reage a essa especulação? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. É isso aí, nação São Paulina, quero saber a sua opinião sobre mais um vacilo aí do Arboleda, né? Jogador que era para ter se representado, né, no São Paulo, não se representado, mas se aparecer, né, para conversar ali com a diretoria para encaminhar aí a sua rescisão. O jogador vacilando mais uma vez, né, infelizmente aí praticamente acabando com a carreira, né, o jogador já com uma idade avançada, e acho que fica muito difícil algum clube querer se interessar pelo jogador que já tem um histórico bem complicado com a camisa do São Paulo. E também quero saber a sua opinião aí sobre renovações de contrato. São Paulo busca renovar com o Caleri, também tem possibilidade de renovação com o Luciano, Lucas Moura, foi um debate aí no outro vídeo anterior. Quero saber a sua opinião sobre isso. O que você pensa também sobre essa temporada do São Paulo? Usa aí o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Também sobre Dorival, né? Será que o São Paulo já está mexendo ali os pauzinhos para um contato com o treinador em caso de demissão
de Roger Machado, que não tem aceitação total da torcida. Já usa aí o espaço para comentário, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos buscar aí 11 mil inscritos aqui no canal Eterno São Paulo. Muito obrigado você que nos acompanha, até mais tarde no próximo vídeo.